Capítulo 28. Apesar da necessidade premente, eu consigo terminar o fim de semana sem telefonar, nem mandar e-mail, nem mensagem de texto para o Léo. Em vez disso, tive comportamento exemplar, fazendo tudo o que era esperado de mim. Eu troquei todas as nossas fotos de casamento de porta-retratos, escrevi um cartão de agradecimento para alegre e quase totalmente sincero para minha sogra. Fui à igreja e ao chá com o clã dos Grahams completo. Tirei fotos em preto e branco e beirando a perfeição, do web, da Margot e da barriga dela. O tempo todo suprimindo minha ira crescente, tentando me convencer de que eu não aceitei o trabalho por impulso, nem por vingança, nem para visitar o passado. Ao contrário, vou a Nova York a trabalho e para ficar um pouco com o Léo. Eu tenho todo o direito de trabalhar com ele e de ser sua amiga. E nada disso deve, em momento algum, estragar o meu casamento, com a minha amizade com a Margot, nem a minha vida em Atlanta. Assim, na noite de domingo, enquanto eu fuçava no computador para comprar uma passagem não reembolsável para Nova York, eu estava totalmente convicta de que as minhas intenções eram, no mínimo, puras o bastante. Ainda assim, meu coração foi invadido por uma culpa familiar. Quando fui à sala íntima onde o Andy assistia ao jogo de golfe na TV e falei que faria uma sessão de fotos em Coney Island para a revista Time Out. Que fantástico, Andy disse, com os olhos grudados no Tiger Woods. É, assim, acho que vou viajar não nesta semana, na outra. Faço as fotos, passo a noite e talvez encontre alguns amigos. Eu fui contando como se estivesse pensando em voz alta. Meu coração dispara cheio de pura antecipação. Cruzo os dedos torcendo para que o Andy não faça nenhuma pergunta e que eu não seja obrigada a mentir sobre como consegui esse trabalho. Mas quando ele se limita a dizer que achava legal e não se interessou em nem perguntar nenhum detalhe, não pude evitar de me sentir, de certa forma, completamente negligenciada. Afinal, nós sempre discutimos os casos dele e falamos sobre a dinâmica dos relacionamentos no escritório, a interação com o pai dele, as secretárias e os demais associados júniores que, apesar de gostarem do Andy, sentiam uma ponta de ciúme com a sua chegada. Ele tem o hábito de praticar seus discursos de abertura e fechamento na minha presença, e na semana anterior eu tinha ido assistir ao depoimento de uma testemunha-chave em um caso de resgate de seguro, toda arrumada, e me sentei ali, bem na frente da sala do tribunal, para animá-lo em silêncio, conforme ele conduzia o queixoso, supostamente um ferido grave, com o corpo inteiro engessado, a desafiar suas mentiras antes de mostrar um vídeo do rapaz em questão, jogando frisbee no Piedmont Park. Na sequência, já no carro, nós rimos e nos cumprimentamos alegremente, repetindo: "A verdade é demais para você." Nessa nossa frase favorita do filme Questão de Honra com Tom Cruise. E é essa a resposta que recebo quando se trata do meu trabalho? Um elogio totalmente genérico? Legal? Verdade, eu digo, imaginando como será trabalhar outra vez ao lado do Léo. Vai ser legal. Parece bom, diz Andy, espremendo os olhos quando o Tiger tenta uma tacada longa. A bola vai direto na direção do buraco, entra, mas depois pula para fora. Andy dá um murro na mesinha de centro e grita: "Porcaria, como é que essa não foi entrar?" Ele ficou uma tacada atrás agora? Pergunto. Sim, ele não podia ter perdido essa. Andy balança a cabeça e curva a viseira do boné verde do campeonato para baixo, um costume que ele tem para dar boa sorte para o seu ídolo. O Tiger sempre vence, eu digo, quando a câmera foca na linda esposa dele. Eu fico me perguntando se o casamento deles é sólido. Quando Andy replica: nem sempre, a maioria das vezes sim, ele deveria dar a chance para outro, eu digo.
Mas mesmo estando meio chateada com o Andy, eu fico brava comigo mesma por tentar começar uma discussão sobre algo tão indiscutível e adorado por todos como o Tiger Woods. Verdade, o Andy fala, como se mal me ouvisse. Acho que sim. Eu viro minha cabeça e olho para ele, reparando na barba sexy que começa a despontar ao longo da mandíbula, as orelhas que parecem crescer quando ele usa boné, os lindos olhos azuis, um par perfeito para a camisa polo com linhas azuladas. Eu me sento espremida ao seu lado no sofá sem deixar espaço entre nós, nossas coxas se tocando. Eu deito a cabeça no peito dele e enlaço nossos braços. Então fecho os olhos e digo a mim mesma para deixar de ser tão irritante. Não é justo ficar julgando o Andy, especialmente quando ele não faz a menor ideia do que está sendo julgado. Eu continuo vários minutos naquela posição confortável, ouvindo os comentaristas falando de vez em quando e a salva de palmas do público respeitoso que permanece em silêncio a maior parte do tempo, e fico repetindo sem parar para mim mesma que eu sou feliz. Mas alguns minutos depois, não consigo conter a minha indignação quando algo dá errado com o Tiger, e Andy levanta do sofá com um grito, gesticulando e falando para a televisão, dando mais estímulo ao estranho do que ele deu a mim por semanas. Não me admira que tenhamos problemas, penso comigo, agora colocando um rótulo no que antes parecia ser uma tendência unilateral. Meu marido demonstra mais paixão pelo golfe, mesmo em um jogo pela TV, do que pelo nosso relacionamento. Eu o observo por uns instantes, admirando bravamente aquela cena doméstica involuntariamente amenizar a minha culpa por ir a Nova York. Então eu me levanto, subo as escadas, pego meu celular e ligo para o Léo. Ele respondeu no quarto toque da campainha, ligeiramente ofegante, como se tivesse corrido para atender o telefone. Não vale dizer que você mudou de ideia, ele me fala antes mesmo de dizer alô. Eu abro um sorriso completo. De jeito nenhum. Então você vem? Eu vou. Certeza? Sim, eu digo, absoluta. Quando? Na segunda que vem. Legal, Léo diz, usando a mesma expressão que o Andy ao encerrarmos o assunto há pouco. Eu fico olhando para o teto, imaginando como a mesma palavra pode soar tão diferente vindo da boca do Léo, como tudo pode ser tão diferente com o Léo. Na manhã seguinte, eu consigo ligar para a Suzane, que está a caminho do aeroporto, e eu a coloco a par do último capítulo da saga aparentemente interminável do Léo. E quando conto a parte sobre como a Margot dispensou o Léo em meu nome, ela, como esperado, fica ultrajada. Quem ela pensa que é? Suzane reclama. Eu sabia que a minha irmã ia cair matando em cima da Margot, e ao mesmo tempo pareço irritada e na defensiva ao ponderar. Eu sei, ela deveria ter me contado, mas tenho certeza de que ela fez isso para o meu bem. Ela fez isso pelo irmão dela, Suzane rebate revoltada, não por você. É a mesma coisa, eu insisto, pensando que nos melhores relacionamentos os interesses de ambas as partes caminham perfeita e completamente juntos. E apesar dos nossos problemas, eu gosto de pensar que Andy e eu temos esse tipo de ligação. Eles nunca foram o mesmo, Suzane rebate segura. Enquanto torno a esquentar o meu café, reflito sobre a frase, tentando saber qual das duas tem razão. Eu estou sendo idealista demais ou a Suzane é muito amarga? Além disso, Suzane comenta como ela pôde dar uma de Deus assim. Eu não diria que ela deu uma de Deus, afinal, não foi nenhum caso de eutanásia, eu argumento. Ela simplesmente quis me poupar. Suzane me interrompeu dizendo: Te poupar? Poupar de quê? Me poupar do Léo, de mim. Quer dizer que você teria escolhido o Léo? Ela perguntou com um tom de satisfação. Eu sinto uma tremenda frustração, desejando que minha irmã fosse mais imparcial em momentos como esse. Eu queria que ela fosse mais parecida com a nossa mãe, cujo primeiro instinto era acreditar no lado bom das pessoas. Enxerga o lado positivo.
se bem que é possível que a morte de mamãe tenha transformado a Suzane no que ela é, buscando sempre o pior das pessoas e acreditando que tudo vai dar certo, vai dar errado. Eu deixo essa reflexão de lado ao me dar conta de que a morte da minha mãe constantemente parece complicar coisas que não têm nada a ver com ela, o quanto ela dá mais colorido a tudo, mesmo estando ausente, principalmente estando ausente. Prefiro pensar que eu direi exatamente a mesma coisa a ele. Eu falo tentando ser franca com a minha irmã e consigo e comigo mesma. Mas sei lá, pode ser que eu tivesse revivido os meus sentimentos o suficiente para estragar as coisas com o Andy. Eu poderia ter cometido um erro terrível. Tem certeza que teria sido um erro? Ela perguntou. Sim, afirmo, lembrando de uma passagem do meu diário que eu havia relido naquela madrugada. Havia escrito aquele comentário no começo do meu namoro com o Andy, bem na época em que o Léo reapareceu. Eu hesito um pouco, mas acabo contando para a Suzane sobre o que era. Eu estava tão feliz por estar em um relacionamento saudável, estável, equilibrado. Você escreveu isso? Ela pergunta. Você usou esses termos? Mais ou menos, eu digo. Saudável e estável? Isso parece algo tão agradável, Suzane comenta, claramente querendo dizer que agradável não é algo que se almeja com relacionamento, com relação a um relacionamento, e que passional será sempre bem melhor que agradável. O agradável costuma ser pouco valorizado. Eu argumento, pensando que metade das pessoas daria qualquer coisa por uma relação agradável. Eu me contentaria atualmente com algo agradável. Você pensa assim, Suzane diz. É melhor do que o que eu tive com o Léo, afirmo com um suspiro. E como era com ele? Suzane pergunta. Turbulência, preocupação, insegurança, tudo era bem diferente com o Léo. Diferente como? Ela pergunta automaticamente, inquieta. Eu abro a porta de trás da casa e sento no degrau de cima do nosso deck, com a minha xícara de café, maquinando para responder à pergunta dela. Toda vez que tento pôr em palavras, eu sinto como se estivesse menosprezando o Andy e estabelecendo uma dicotomia entre paixão e amor platônico. Uma dicotomia entre paixão e amor platônico. E não é bem assim. Na verdade, na noite passada, eu e o Andy fizemos amor e foi sexo de primeira, cuja iniciativa partiu de mim. E não por culpa nem por obrigação, mas porque ele estava irresistível de samba canção, deitado na cama do meu lado. Eu beijei a marca do bronzeado adquirida no jogo de golfe e admirei o abdômen malhado dele como de um adolescente. Andy retribuiu meus beijos e eu pensei nas tantas mulheres que reclamam que o marido sempre pula as preliminares e que o Andy nunca deixa de me beijar. Ellen, Suzane chama minha atenção ao telefone. Continuo aqui, eu digo, admirando a neblina em nosso quintal. Ainda não são nem 9 horas e a temperatura já passou dos 35 graus. Calor demais para tomar café. Eu bebo um gole e despejo o resto em um arbusto. Diferente como? Suzane pergunta novamente. Na verdade, tenho a impressão de que ela sabe muito bem qual é a diferença. Imagino que toda mulher sabe a diferença entre aquele com quem você se casou e o outro que foi embora. É como as montanhas e a praia. Eu finalmente digo, buscando uma analogia apropriada. E quem é a praia? Suzane pergunta, enquanto eu ouço o barulho do carrinho de transporte pedindo passagem no aeroporto e o anúncio de uma troca de portão de embarque no fundo ao telefone. De repente, me bate uma vontade de estar no aeroporto, pronta para viajar para algum lugar, qualquer lugar. Pela primeira vez, eu sinto inveja do trabalho da minha irmã, da liberdade que ela tem e sua movimentação constante. Talvez seja isso que a atrai. O motivo de continuar em um emprego que ela costumava descrever como de uma garçonete sem gorjetas. É o Andy, eu respondo, olhando o céu riscado de nuvens. Parece até que o calor escaldante o tingiu, arrancando seu azul e deixando apenas a ausência de cores.
Andy, é um dia ensolarado com um mar calmo, cor de turquesa e uma taça de vinho branco gelado. Eu completo sorrindo ao nos imaginar estirados em uma praia em algum lugar qualquer. Talvez estejamos sempre precisando de boas ideias. Talvez eu devesse pegar um avião com o Andy, em vez de voar para longe dele. Embora no fundo eu sei que uma boca livre romântica não resolveria o nosso problema e que estou mesmo perdida, de forma ou de outra. E o Léo? Suzane quer saber. Léo, o nome dele permanece na minha boca e, no meu e o meu coração acelera. Léo é como a escalada em uma montanha íngreme, com a brisa gelada, e você desorientada e faminta, e a noite caindo. Suzane e eu caímos na gargalhada juntas. Sem chance, ela diz. A praia vence. Em todos os sentidos, eu digo com um suspiro. Então, qual o problema? O problema é. Eu gosto de estar em meio às montanhas, gosto do escuro, do silêncio. É muito misterioso, excitante. E a vista de lá de cima, do vale verdinho, é deslumbrante. Susana completa a minha sentença. Exatamente, eu digo, balançando a cabeça e imaginando os braços fortes e ombros largos do Léo. Penso nele usando uma calça leve e surrada, andando um pouquinho à minha frente, sempre no controle. Não resta dúvida. Bem, então minha irmã diz: vá em frente e aproveite a vista. Você acha, eu pergunto, interessada em que ela estabeleça os parâmetros exatos e me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer? Em vez disso, ela só me avisa: só não vá chegar muito perto do penhasco. Eu dou uma gargalhada nervosa, mais ansiosa que divertida, para não correr o risco de pular, ela completa. Ainda assim, apesar dos conselhos de Suzane e da minha vigilância para tentar manter o Léo a uma distância segura, eu acabo me aproximando demais do abismo e sendo novamente sugada para a órbita dele. Nossa troca formal de e-mails deu lugar a mensagens bem-humoradas, beirando ao flerte, que depois se transformou em uma enxurrada de torpedos, e-mails e até telefonemas cada vez mais íntimos, até me tornar completamente obcecada por ele, exatamente como nos velhos tempos, só que o tempo todo tentando me convencer de que não estava obcecada e que não é como nos velhos tempos. E de repente já é manhã da véspera da minha viagem e por coincidência também o dia do chá de bebê da Margot, um evento que por algum motivo eu já temia, no mínimo porque a Jeanne havia se apoderado do planejamento e transformado em uma festa formal e cheia de ostentação, um lugar de uma celebração entre amigas íntimas do bebê amado que está por nascer. Só que, mais que nunca, estou encarando essa festa como um sacrifício a ser superado, para que eu possa escapar para Nova York e retomar com o Léo do ponto onde paramos. Depois daquela ponte aérea noturna e resolver de vez essa questão, seja lá qual for. Eu me espreguiço debaixo das cobertas, depois de ter dado um beijo no Andy e lhe desejado um bom jogo de golfe, quando meu celular tocou bem alto, vibrando até quase cair da mesa da cabeceira. Eu o alcanço, torcendo para ser o Léo, sedenta por minha dose matutina diária dele. Como esperado, o nome dele aparece em destaque no meu visor. Alô, eu respondo, meio grogue, mas feliz, meu coração bastante rápido quando penso em quais serão as primeiras palavras dele. Oi, Léo diz, também meio sonolento. Está sozinha? Sim, eu respondo, imaginando pela 100ª vez se ele ainda está com a namorada dele. Com base nas vezes em que ele desliga abruptamente, eu tenho a sensação de que eles ainda estão juntos. E embora o meu lado ciumento e possessivo deseje vê-lo solteiro, para mim é melhor que ele também esteja comprometido, pois de certo modo o jogo acaba ficando equilibrado, e assim ele também tem algo a perder. O que você está fazendo? Ele perguntou. Só deitada aqui na cama, eu digo pensando. Sobre o quê? Eu hesitei antes de comentar o que pode parecer uma confissão. Sobre amanhã, eu digo, fervilhando de alegria e medo. Sobre você.
Que coincidência, ele diz, e embora usasse termos discretos, seu tom era aberto e direto. Mal posso esperar para te ver. Eu também, eu digo, toda arrepiada ao imaginar nós dois juntos em Coney Island, passeando pela orla, tirando fotos do horizonte dourado que procede o romântico pôr do sol, rindo e conversando e simplesmente ficando juntos. Então, o que você quer fazer? Léo perguntou, aparentemente tão nas nuvens quanto eu. Nesse momento, eu pergunto. Ele ri abafado, como é característica sua. Não, não agora, amanhã, depois de tirar as fotos. Ah, qualquer coisa, o que você tem em mente? Eu digo, já arrependida da minha resposta, não querendo parecer sem personalidade como no passado, quando permitia que ele tomasse todas as decisões. Posso te levar para jantar? Ele perguntou. Claro, eu digo, torcendo para que o tempo passe voando até amanhã. É uma ótima ideia. Você é ótima, ele diz. Eu adoro a sua voz rouca desse jeito. Traz de volta uma porção de lembranças. Eu sorrio e rolo para longe do lado da cama do Andy, que ainda guarda o cheiro dele, misturado aos lençóis. Então eu fecho os olhos e aprecio o vazio excitante, íntimo e opulento do silêncio. Ficamos pelo menos um minuto dessa forma, talvez até mais tempo, enquanto volto ao nosso passado, uma época anterior ao Andy, uma época em que eu me sentia como me sinto no momento, sem remorso, sem culpa. Nada além de um prazer puro e imediato, até que finalmente cedo a volúpia dentro de mim e dou vazão ao desejo carnal que há anos só faz aumentar. Depois disso eu tento me convencer de que ele não imagina o que acabara de fazer e que ele com certeza não estava fazendo o mesmo. Eu digo a mim mesma que era algo que eu tinha que extravasar e que na manhã seguinte nos portaríamos como os dois profissionais, ou no máximo como dois amigos íntimos com um passado romântico. E acima de tudo, garanto a mim mesma que não importa o que aconteça, eu amo o Andy, eu sempre amarei o Andy.